Capítulo 19. Uma instrução de bondade. Suas palavras. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Provérbios capítulo 31, versículo 26. Como você está indo até agora em sua escalada rumo à excelência? Achei que deveríamos fazer uma pausa e ver como vai nossa caminhada. Estamos nos preparando para dar um passo gigantesco e quero ter certeza de que você será capaz. No capítulo 1, você e eu decidimos fixar o pensamento no conceito de Deus sobre a beleza e dar os passos necessários, um de cada vez, para alcançar esse ideal. E estamos fazendo ótimos progressos. Pense em tudo que aprendemos e que, assim espero, começamos a pôr em prática. Descobrimos, por exemplo, que é possível levantar da cama um pouco mais cedo. Vimos como é gratificante dirigir nossa vida e lar dentro de uma programação. Preservar o casamento resulta em grande satisfação pessoal. A energia flui quando nos ocupamos de atividades construtivas. As finanças se estabelecem quando administramos bem, economizamos e ganhamos dinheiro. Nosso envolvimento em uma atividade nos abençoa e abençoa outras pessoas. Cuidar das necessidades da família traz imensa alegria. E Deus está usando nossa obediência para incutir seu caráter piedoso em nós. É assim que Ele trabalha. Mas agora, minha querida, ao abordar outra virtude da beleza, na verdade, uma coroa de glória, devemos mais uma vez pensar nas consequências de nossa jornada. Essa virtude talvez seja a que verdadeiramente distingue uma mulher de uma menininha dentro do exército de Deus. Eu a advirto de que é provavelmente a mais difícil de alcançar. Estou falando de controlar as palavras que saem de nossa boca. Fizemos uma longa caminhada e escalamos boa parte da montanha, mas não refrear a língua é uma pedra de tropeço na vida de muitas mulheres que desejam ser belas aos olhos de Deus. É muito difícil ter um modo de falar cheio de beleza. O desafio é constante. Um dos apóstolos escreveu: "Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo." Tiago, capítulo 3, versículo 2. Vou ser franca. Ser responsável pelo lar, dirigir a casa de maneira organizada, ser excelente cozinheira e dona de casa, apoiar o progresso do marido, contribuir generosamente com obras assistenciais e ter uma renda extra, tudo isso é fácil demais em comparação a abrir a boca com sabedoria e bondade. Por que digo isso? Porque as ações são exteriores, mas o discurso tem a ver com o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Lucas capítulo 6, versículo 45. Para sermos verdadeiramente belas aos olhos de Deus, você e eu devemos estar determinadas a dar esse próximo passo bonito, mas difícil, rumo a um discurso mais piedoso. Deus deseja que suas instruções de sabedoria e bondade governem nossa boca e nosso coração. Uma fonte de vida. Antes de refletir sobre as palavras que falamos, lembre-se de que o cenário de Provérbios capítulo 31 é a terra extremamente árida de Israel. O sofrimento era e continua a ser a regra mais importante do dia. A luta pela sobrevivência era e continua a ser uma preocupação constante. Um calor abrasador e uma seca terrível são dois fatos do dia a dia. Eu gostaria de saber descrever corretamente o cotidiano implacável daquele povo, que se preocupava em ter água suficiente naquela terra seca e árida. Quem tiver de escolher entre alimento e água, sempre escolherá água. Para suavizar tal cenário, o escritor de Provérbios retrata esta imagem. A boca do justo é manancial de vida. Provérbios capítulo 10, versículo 11. O escritor sabe que a água é de suma importância para a sobrevivência e compara o discurso piedoso com a água que dá vida. Ele compara o efeito que o discurso piedoso exerce sobre nossas necessidades emocionais
com o efeito que a água exerce sobre nossas necessidades físicas. Assim como encontrar uma fonte no deserto era o mesmo que encontrar vida, estar na presença de uma mulher que fala palavras de sabedoria e bondade é o mesmo que encontrar vida. Sabedoria no falar. O discurso da bela mulher de Deus é verdadeiramente uma fonte de vida para aqueles que a rodeiam. A mãe de Lemuel prossegue. Fala com sabedoria. Provérbios capítulo 31, versículo 26. Observe um detalhe importante aqui. A frase sugere que ela não fala o tempo todo. Ela não é tagarela nem faladeira. Quando ela não tem nada sábio ou bondoso para falar, sua boca permanece fechada. Quando ela abre a boca, fala com sabedoria. Ela é sábia no que diz e na maneira como diz. Uma antiga definição de sabedoria diz que ela é o uso do conhecimento de maneira prática e bem-sucedida. Faça uma análise profunda de Provérbios capítulo 31 e observe os tópicos práticos que a mãe do jovem príncipe Lemuel abrangeu. Ela própria abriu a boca para transmitir sabedoria, experiência prática de vida, a seu precioso filho. Bondade no coração. À medida que Provérbios capítulo 31, versículo 26 prossegue, vemos que a instrução da bondade está na sua língua. Além de falar com sabedoria, a mulher que admiramos limita-se a falar de acordo com a instrução da bondade. Todas as palavras que ela profere estão no espírito e na delicadeza de um coração meigo e benevolente, revelando uma disposição bondosa e temor de ofender desnecessariamente. Ela adquire sabedoria e, portanto, limita suas palavras. Suas palavras nunca são ofensivas nem destrutivas. Conforme uma tradução grega, ela põe ordem em sua língua. Agora, pense por alguns instantes no cotidiano da bela mulher de Deus. Ela tem marido, a quem planeja incentivar e abençoar. Ela tem filhos, a quem deve ensinar, instruir e disciplinar. Servas que residem sob seu teto, a quem ela deve transmitir instruções para o dia. Mercadores e compradores, com quem ela deve lidar para fazer permutas, barganhas e compras, estão em sua rota comercial. Cada pessoa que a rodeia deve receber uma palavra sua, e a mulher de Provérbios, capítulo 31, faz questão de que suas palavras sejam sábias e bondosas. Aqui vai uma observação interessante e desafiadora. Nos casamentos judaicos antigos, o teor da fala de uma mulher era importante, mas o volume de sua voz era mais importante ainda. Uma mulher podia ser rejeitada antes do casamento se falasse alto. Como o volume de voz era medido? Pelo que os vizinhos ouviam quando ela falava na própria casa. Tome cuidado. A ausência de maldade. O que serve para todas as linguagens artísticas naturalmente também serve para o discurso. Aquilo que não está presente fala mais alto do que aquilo que está. Com base nesse princípio, reflita sobre o que está ausente nas palavras da bela mulher de Deus. Antes de tudo, não há mexericos, calúnias nem indelicadezas em relação a outras pessoas. A pessoa bondosa jamais faria isso. Nem existem reclamações. Por temer ao Senhor, a bela mulher de Deus sabe disso, porque Ele mantém perfeito controle sobre as circunstâncias da vida. Ela nada tem a reclamar. Gracejos, zombaria e risadas, principalmente à custa dos outros, não fazem parte de suas características. Nossa bela dama prefere ser conhecida por sua sabedoria, não por ser divertida. E quando abre a boca com sabedoria, ela não diz nada indiscreto ou pernicioso. Banalidades ou vulgaridades foram apagadas de seu discurso. Por ser uma administradora e empresária bem-sucedida, ela poderia ser tentada a falar com voz autoritária, mas a bondade governa sua retórica. Um estudante da natureza humana observou com sabedoria: as pessoas que não são bondosas falam coisas erradas. As pessoas bondosas, mas que não são sábias, falam demais. Sabedoria e bondade previnem esses dois erros.
Ouça o que disseram belas mulheres aos olhos de Deus. Ao folhear a Bíblia para encontrar mulheres sábias que observaram a lei da bondade, encontrei duas belas mulheres de Deus que servem de exemplo para nós nessa área difícil e delicada de refrear a língua. Ana foi uma mulher que abriu muito pouco a boca e sob circunstâncias muito difíceis. Casada com um homem que tinha outra esposa, Ana não apenas sofreu por ser estéril, enquanto sua rival dava à luz um filho após o outro, mas também teve de suportar as provocações cruéis e constantes daquela mulher. 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Insultada e injuriada infinitas vezes, Ana preferiu não dizer nada em resposta. Com uma grande agonia na alma, ela foi à casa do Senhor, ao lugar certo e à pessoa certa, para orar sobre sua situação, a solução certa. A intensidade de sua oração fez com que o sumo sacerdote achasse que Ana havia bebido demais, e ele a repreendeu. Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Versículo 14. Mas, minha querida, a nobre Ana respondeu com sabedoria e de acordo com a instrução da bondade, explicando meigamente seu sofrimento e apelando para a compreensão do sumo sacerdote. No final, ela recebeu sua bênção sacerdotal. Abigail, cujo nome significa fonte de alegria, foi uma mulher que exemplificou o provérbio: a boca do justo é manancial de vida. Provérbios capítulo 10, versículo 11. Casada com Nabal, um homem ridículo e alcoólatra, seu nome significa insensato. Abigail usou palavras cuidadosamente escolhidas ao caminhar na corda bamba do perigo. Quando seu marido recusou a gentileza de Davi e maltratou seus homens, 1 Samuel, capítulo 25, versículos 10 e 11, ela tomou conhecimento por intermédio de seus servos do insulto de Nabal. Abigail interceptou Davi em sua missão de destruir tudo o que pertencia a Nabal, inclusive ela própria e seus servos. Agindo rapidamente e com sabedoria e bondade, Abigail foi ao encontro de Davi, levando alimento suficiente para seus 600 homens. Prostrada no solo diante do indignado Davi, Abigail suplicou-lhe perdão. Com seu raciocínio sensível e palavras sábias, proferidas de acordo com a instrução da bondade, ela persuadiu Davi a não se vingar de seu marido. Ao retornar para casa e encontrar Nabal embriagado demais para ouvi-la, ela não disse nada até o dia seguinte sobre o perigo que ele corria. Abigail trabalhou com sabedoria para impedir que Davi e Nabal tomassem medidas drásticas. Ela passou para a história como uma mulher sábia, uma negociadora habilidosa e de palavras persuasivas. É muito bom saber que você e eu podemos seguir os passos dessas duas sábias e belas mulheres. Como falar de maneira bela? Oh, minha querida amiga, como eu gostaria de ter espaço para lhe contar quantos anos eu tenho lutado para um discurso cheio de beleza. Descrevi em detalhes a minha batalha contra o mexerico em meu último livro, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Tenho aprendido como e quando falar sobre meu marido e minhas filhas. Menos é sempre melhor. Tropecei bastante na educação de minhas filhas desde os tempos do jardim de infância, do curso primário, da adolescência e até da fase adulta, quando elas ainda moravam em nossa casa. Só posso dizer que Deus sabe que tentei desesperadamente acertar e continuo tentando, porque esse princípio do discurso sábio e bondoso faz parte do lindo plano de Deus e de seus preceitos para minha vida e meus lábios. O livro de Provérbios, situado bem no meio da Bíblia, oferece sabedoria inestimável e eterna, inclusive várias regras de Deus para o discurso piedoso. Estou feliz por compartilhar algumas com você agora, aquelas que mais me ajudaram e que ainda me ajudam. 1. Estabeleça duas diretrizes. A bela mulher aos olhos de Deus estabelece duas diretrizes para seu discurso. A. Falar apenas se for dizer palavras sábias. E B. Falar apenas se for dizer palavras bondosas. Provérbios, capítulo 31, versículo 26. Se você seguir essas duas diretrizes, terá sempre alguma coisa digna de ser dita, sábia, e a dirá da maneira correta,
com bondade. Talvez você saiba muitas coisas, mas se falar sem bondade, suas palavras serão menos eficientes. 2. Pense antes de falar. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Provérbios capítulo 15, versículo 28. Pare e pense sobre suas palavras antes de proferi-las. Tenha por objetivo escolher cuidadosamente palavras à altura dos padrões de Deus, de sabedoria e bondade. Quando você se descuida das palavras, a maldade transborda como uma torrente. Palavras precipitadas e ânimo exaltado revelam um caráter superficial e completamente desprovido de beleza. 3. Aprenda a esperar. Quando alguma coisa desagradável acontecer, siga a lei de não fazer nem dizer nada. Se você tiver de reagir naquele momento, use palavras brandas, porque a resposta branda desvia o furor. Provérbios capítulo 15, versículo 1. E espere. A espera lhe dará tempo para pegar a Bíblia e encontrar o que Deus diz sobre como lidar com a situação. Procurar conselho e descobrir o que as pessoas sábias dizem. Provérbios capítulo 15, versículo 22 adverte: onde não há conselho, fracassam os projetos. Provérbios capítulo 28, versículo 26 admoesta: o que confia no seu próprio coração é insensato. Orar para ter um coração bondoso e encontrar uma solução sábia para a situação. Acalmar-se, esfriar a cabeça, parar um pouco. Provérbios capítulo 17, versículo 27 diz: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Somente quando estamos calmos podemos ouvir bons conselhos e tomar decisões sábias. Analisar o problema e decidir se a situação deve ser ignorada. Provérbios capítulo 19, versículo 11. Ou se é preciso abrir a boca e dirigir-se com sabedoria e bondade, é claro, à pessoa envolvida. Refletir sobre a pessoa envolvida. A ofensa foi esporádica ou está se tornando frequente? Esse tipo de mau comportamento foi o primeiro ou é mais um de uma série? 4. Inclua doçura em sua fala. A sabedoria possui grande beleza quando é adoçada com palavras certas. Essa verdade está contida em Provérbios capítulo 16, versículo 21. A doçura no falar aumenta o saber. Quando são proferidas palavras agradáveis, as outras pessoas sempre se mostram mais dispostas a ouvir e a receber conselhos. É verdade que uma colher de açúcar ajuda o remédio a descer mais fácil. 5. Inclua persuasão em sua fala. Além de falar com bondade e doçura, saiba sobre o que você está falando. Seu discurso sempre será um indicador do que se passa em sua mente e você há de querer demonstrar conhecimento quando fala. Quando você fala com autoridade, quando fica óbvio que conhece o que está falando, suas palavras tornam-se persuasivas. A verdadeira sabedoria nunca deixa de causar boa impressão. 6. Erre em prol do menos. Quando se trata de palavras, quanto menos, melhor. Provérbios capítulo 10, versículo 19 diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Provérbios capítulo 17, versículo 28 ressalta: até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por entendido. Na linguagem contemporânea, é melhor ficar calado e passar por tolo do que falar e afastar todas as dúvidas. Evidentemente, quando obedecemos aos dois padrões de Deus de sabedoria e bondade, nosso discurso torna-se belo. Que Deus nos transforme em mulheres de quem possa ser dito: fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Provérbios capítulo 31, versículo 26. Um convite à beleza. Agora, minha fiel e corajosa companheira alpinista, quero que você pense novamente naquela fonte no deserto, a fonte de vida. Depois, pense nas pessoas aflitas, cansadas e batalhadoras que fazem parte de sua vivência diária.
Embora elas ostentem sorrisos corajosos, há outro provérbio que revela o que de fato existe por trás de cada sorriso. O coração conhece a sua própria amargura. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Provérbios capítulo 14, versículos 10 e 13. Você não gostaria de juntar-se a mim e assumir o compromisso de revigorar e incentivar, animar e estimular o coração das pessoas que a rodeiam com palavras cheias de vida, com palavras sábias e bondosas? Você poderá ser uma fonte de vida. Em vez de ser alguém cuja tagarelice é como pontas de espada, procure ter a língua dos sábios, que é como medicina. Provérbios capítulo 12, versículo 18. Com as bênçãos e o amor de Deus no coração e escolhendo com cuidado palavras de sabedoria e bondade, você poderá curar os abatidos. E quando você falhar, minha querida, lembre-se deste ABC de sabedoria referente ao discurso belo. Aceite o desafio de Deus e profira apenas palavras sábias e bondosas. Busque ânimo e continue tentando. É assim que você e eu poderemos continuar no caminho para alcançar o padrão de beleza de Deus.